Eu penso que uma palavra prévia é devida ao magnífico reitor da Universidade Nova de Lisboa e bom amigo, por aquilo que vemos de crescimento da sua escola, primeiro da sua escola e depois da sua universidade. Eu devo reconhecer que não é um tempo fácil para as universidades, não é um tempo fácil para universidades que têm um caminho próprio, um caminho singular. Sendo jovens, viradas para o futuro, estão a percorrer esse caminho com determinação, mas também com abertura, com espírito ecuménico. E é com alegria que vejo aqui representada a Universidade de Aveiro, porque há diálogos, convergências, pontes entre estas duas universidades, as que já existem, as pontes, e as que virão a existir no futuro, muito importantes para o país. Alargo este meu cumprimento ao seu diretor da Nova Medical School. Iremos visitar, a seguir à inauguração do anfiteatro, instalações que são recentes e que se integram num conjunto amplo que mostra uma dinâmica de uma grande faculdade no seio de uma grande universidade. Isso é prestigiante para o país e o Presidente da República gostaria de assinalar. O professor Machado Macedo, o nosso querido amigo, o professor Manuel Machado Macedo, está certamente feliz lá no alto, contemplando este encontro de amigos, de discípulos, antes do mais, familiares e próximos, e de sucessores. Porque este tipo de cerimónia era o tipo de cerimónia que ele, com a sua sensibilidade peculiar, apreciava de sobremaneira. Um fim da tarde, com um tempo magnífico, na sua escola, é verdade que ele teve mais do que uma, mas esta foi a sua mais duradoura escola, na sua escola, com a presença de discípulos. Eu encontrei, olhando para as várias filas, discípulos de vários tempos, de diversas idades, de personalidades e temperamentos diversificados, mas que têm em comum um ponto, que é a admiração, o respeito e a gratidão ao professor Machado Macedo. E não há nada que um professor mais aprecie do que a gratidão dos seus alunos e o reconhecimento dos seus discípulos. Eu não sei se noutro tipo de atividades cívicas há tamanha gratidão e tão claro reconhecimento, mas na academia existe. Na universidade existe. Dos muitos alunos, dos diversos colaboradores, de todos os que foram fazendo carreira no quadro de uma orientação ou de uma inspiração do professor mais velho. E por outro lado, ser homenageado aqui, homenageado com um concerto. Provavelmente, eu não garanto, mas provavelmente com uma ou outra peça que ele teria escolhido. Noutras circunstâncias, na minha encarnação de presidente da direção do Centro de Estudos Manuel Machado Macedo, lembro-me que houve o cuidado de escolher peças que correspondiam à sua preferência pessoal. Aqui certamente que houve a mesma precaução. Isto faria a felicidade do professor Manuel Machado Macedo, porque ele era muito sensível. Uma pessoa muito sensível. Era de facto um sedutor. Era um sedutor. E era difícil não ser seduzido por ele. Era um sedutor como clínico, pela sua intuição, pela sua capacidade de ouvir e de entender as pessoas, pelo cuidado que colocava no diagnóstico e o maior cuidado ainda na definição da terapêutica. Mas era um sedutor enquanto cirurgião. Eu não sei se por definição um bom cirurgião não deve ser um sedutor, mas temo que nem todos tenham o poder de sedução do professor Machado Macedo. Porque ele conquistava os pacientes. Estavam conquistados antes, durante e depois da cirurgia. E depois da cirurgia significa para o resto da vida. Ficavam amigos para o resto da vida. E cada um deles tinha uma história com o professor Machado Macedo. Como tinham os discípulos,
como tinham os antigos alunos, como tinham os amigos, como tinham os próximos. Depois, eu escrevi já, era um conciliador na vida pública. Mas um conciliador que tal como todos os conciliadores verdadeiros, de quando em vez tem de mostrar a sua determinação em momentos cruciais. E ele conciliava até ao limite. E no limite era implacável na decisão. Foi o que aconteceu enquanto bastonário da Ordem dos Médicos. Eu acompanhei de muito perto essa saga, foi uma saga, e para mim uma dupla saga, porque era uma saga que opunha dois grandes amigos. Uma grande amiga de sempre, e até sempre, e um grande amigo também à sua forma de sempre e até sempre. E se muitas vezes tive êxito na tarefa de conciliador, aí não tive êxito. Não tive êxito. Porque o professor Machado Macedo foi conciliador até ao limite e depois, atingido o limite, foi determinado numa luta que só quem não o conhecia não podia entender até onde é que poderia ir. E nesse sentido, à sua maneira, com a sua visão, foi implacável na defesa do interesse da classe que simbolizava. Porque, no fundo, a posição de bastonário era de símbolo de uma determinada classe. Mas, para além disso, e acima disso, ele era sempre um mestre. Ele era um mestre. Era um mestre de vida. E, portanto, era um mestre na escola. Tinha todas aquelas qualidades que um professor deve ter. Algumas já referi. A intuição, a inteligência emocional, a capacidade de ouvir, a capacidade de transmitir, a paciência ilimitada, uma sensibilidade aguda, ao mesmo tempo uma curiosidade crónica, quase doentia. Gostava de conhecer o moderno, o novo e de se atualizar. Simultaneamente, ele era daqueles professores que marcaram determinadas gerações, não é que não existam ainda hoje, mas que tinham uma cultura enciclopédica. Hoje é mais difícil, mas ele tinha essa cultura enciclopédica, sobretudo no domínio da música. Não ficava pela música. Uma boa discussão de belas artes, de artes plásticas, tinha nele um magnífico interlocutor. A formulação de um juízo sobre um livro tinha nele um sentido muito agudo de apreciação. Mas era, sobretudo, um melómano, um dependente da música. Ele próprio se definia assim. E vivia a música como vivia a sua vida, de uma maneira apaixonada. Ninguém diria. Olhava-se para o professor Manuel Machado Macedo e dizia que era tão doce, tão suave, tão príncipe no trato, tão delicado no convívio com as pessoas, que não podia ser um apaixonado. Ele era um apaixonado. Do mesmo modo que foi apaixonado em algumas lutas públicas, ele era um apaixonado na sua relação com a universidade, com os seus doentes e com a música. Era apaixonado. E nesse sentido, como eu disse na prosa de há não sei quantos anos, ele amava a vida. Já muito doente, ele continuava a amar a vida. E impressionava-nos isso. Porque estivemos, muitos de nós, em encontros familiares, estava notoriamente debilitado, mas fazia questão de estar, de não faltar, de marcar a presença e de continuar a amar a vida. E nós perguntávamos, como é que é possível? Como é que é possível, com o sofrimento que transporta consigo, continuar a amar a vida? E transmitiu esse amor
no que ensinou, no que praticou, nas relações que estabeleceu, nos discípulos que criou, nas instituições que dirigiu, até no São Carlos, numa situação improvável, na música que admirou. E é muito bonito estarmos aqui hoje, como foi recordado, numa sexta-feira ao fim da tarde, com outras solicitações e outras premências, a fazer aquilo que na vida é cada vez mais raro, que é um ato gratuito de admiração. Há um economicismo na vida de hoje que faz com que nos encontremos mais depressa a pensar em contrapartidas. Eu dou em troca do quê? Eu estou presente a pensar no quê? E aqui estamos presentes apenas a pensar em Manuel Machado Macedo. É evidente que, homenageando a sua escola, a sua universidade, mas sobretudo pensando nele, agradecendo o dom que foi podermos privar com ele. Tudo somado no fim da vida, imagino eu, o que nós levamos dela são esses encontros que tivemos. Alguns que brotam da natureza das coisas, os encontros familiares. Outros dependem da nossa decisão, a carreira que escolhemos. O que temos na vida cívica, na vida cultural, na vida comunitária. E depois há encontros que a vida nos proporciona e que correspondem àquilo que há de melhor no somatório da nossa experiência no final dessa vida. E Manuel Machado Macedo era um homem excepcional. Na vida encontramos muitos homens e mulheres excepcionais. Em rigor, todos são excepcionais, à sua maneira. Mas há uns mais excepcionais do que outros. Ele era dos mais excepcionais do que os outros. E, portanto, aqueles como eu, que também amam a vida e não desperdiçam uma oportunidade de aprender com os demais e de enriquecer a existência com os demais, não podem deixar de reconhecer o seu exemplo, de agradecer o seu testemunho e de sonhar a felicidade que ele sente neste instante, sabendo reconhecido e sabendo-se admirado. Porque ele era muito sensível. Muito sensível. E nós estamos hoje a cultivar no bom sentido essa sua sensibilidade. Estamos a pagar, não na mesma moeda, mas de uma forma um pouco mais modesta, o muito que nos deu. E porque hoje não sou só o cidadão Marcelo Rebelo de Sousa, e já não sou o presidente do Centro de Estudos Manuel Machado Macedo, é o Presidente da República Portuguesa, que em nome das portuguesas e dos portugueses agradece a Manuel Machado Macedo uma vida dedicada também a Portugal. Muito obrigado.